Vamos olhar para a palavra do Senhor, lá no livro de Êxodo, no segundo livro da Bíblia. Convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 11 e mantê-la aberta. Nós vamos ler o texto bíblico e estudá-lo na dependência do Senhor, com o desejo de que o texto seja entendido, com a iluminação do Espírito, o povo de Deus seja edificado para a glória do Senhor, não é? Como oramos com o Vitor agora. Temos visitantes aqui, são bem-vindos, uma alegria tê-los conosco. Nós vamos ler aí a partir do capítulo 11. Nós estamos num bloco, nós temos estudado esse livro. Estamos aí num bloco onde o Senhor está libertando o seu povo do Egito. Então os israelitas estavam no Egito e eles haviam se tornado escravos ali no Egito. E o Senhor levantou Moisés para usá-lo como um instrumento do Senhor na libertação do seu povo. E para isso, o Senhor, Ele enviou várias pragas sobre aquela nação. E nós já vimos aqui 9 pragas que o Senhor enviou. E agora vamos ler sobre a 10ª praga, não é? Aí nós veremos aqui, nesse texto muito importante, a instituição da Páscoa. Nós veremos que há poder no sangue de Jesus. É verdade. O sangue de Jesus é poderoso e o Senhor já estava apontando isso aqui claramente. Hoje pela manhã nós ouvimos e temos ouvido com o pastor Witter, no Evangelho de Lucas. Hoje ouvimos sobre o sepultamento de Jesus, né? Ouvimos anteriormente sobre a sua morte. Mas agora voltando mais no tempo, né? Então nós estamos voltando aqui a 3.500 anos, né? Na história. 1.500 anos antes de Jesus. Deus já estava apontando aqui que há poder no sangue de Jesus. A Páscoa é uma celebração muito importante. Alguém disse que nós não conseguimos exagerar na importância desse evento para os judeus e para o cristianismo. E é sobre ela que vamos ler agora. Eu convido você a ficar com a sua Bíblia aberta e acompanhar a leitura com atenção, enquanto lemos a palavra do Senhor, que diz assim: Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma somente depois desta, ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Digam ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó: assim diz o Senhor: por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira, Moisés saiu da presença do faraó. O Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não lhes dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração, e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol.
Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem da casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando os seus filhos lhes perguntarem: o que significa esta cerimônia? Respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Vamos ler essa declaração juntos? Está aí projetado, né? É o sacrifício Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Em Cristo, Deus nos protege dele mesmo. Essa frase, eu penso que ela não é fácil de ser entendida, mas essa 10ª praga e a instituição da Páscoa, ela nos ajuda bastante a entendermos essa frase. Em Cristo, Deus nos protege dele mesmo. Na saída do Egito, Deus poupou os israelitas dele mesmo, porque a 10ª praga, como as outras 9, ela foi juízo da parte de Deus, juízo contra pecadores. Mas a 10ª praga teve um elemento diferente, porque a 10ª praga ameaçou os israelitas também. Mas o Senhor, graciosamente, providenciou um meio de salvação. Então nós estamos diante de um texto que fala de julgamento e salvação. E ao providenciar a salvação,
o Senhor apontou para a necessidade de um substituto, para que a ira de Deus seja aplacada, para que o pecador seja protegido de Deus. O próprio Deus providencia um substituto, e é o que lemos aqui, é o que veremos agora. A praga da morte dos primogênitos, ela finalmente iria quebrar aquela resistência do faraó, que temos visto aqui, que é muito insistente. Toda hora Moisés vai lá e fala: Deus mandou você libertar os israelitas, porque o Senhor os está chamando para adoração. Deixe o meu povo ir para que ele me sirva. E o faraó não deixa. Quando ele ameaça deixar, ele volta atrás e não deixa. Mas finalmente chegou a hora de ir embora, e o faraó agora será dobrado, e aí sim ele vai liberar e libertar os israelitas. Essa praga, essa 10ª praga então, ela é anunciada, só que ela só se realizará depois que o Senhor der instruções claras e grandes assim, detalhadas para o seu povo por meio de Moisés, porque essa praga ela é uma espécie de ponte. A 10ª praga ela faz uma transição, não é? Daquelas outras 9 para a celebração da Páscoa, que é muito importante na história dos hebreus, e é muito importante na história do cristianismo. A 10ª praga, ou sinal, né, como já falamos aqui, ela foi anunciada primeiro aos homens e mulheres israelitas, é o que lemos aí no capítulo 11, no começo do capítulo. Note que o Senhor ele tem total controle da situação. Ele diz: olha, agora sim, agora vocês vão sair, agora o faraó vai libertar vocês. Deus não será surpreendido com o quebrantamento do faraó. Não, Deus já estava sabendo disso. Ele continua cuidando de toda a história. Aliás, o faraó, ele não vai simplesmente libertar os israelitas, ele vai expulsá-los, é o que o texto diz. Ele vai dizer: saiam daqui rapidamente, não quero que vocês fiquem aqui nem mais um minuto, vão embora. Muito diferente da postura anterior dele, que nós temos visto, não é? E ele fica por meses insistindo, dizendo não. No máximo o que ele faz é liberar parcialmente, não é? Na verdade ele estava dizendo não. Aquilo que havia sido prometido, e nós vimos lá no capítulo 3, quando o Senhor, quando ele chama Moisés, e ele avisa que isso aconteceria, não é? Que os egípcios remunerariam os israelitas, eles dariam objetos valiosos, dariam roupas, dariam dinheiro para eles. O Senhor repete isso aqui: estava chegando a hora, mas não é o faraó que ameaça Moisés de morte. Agora, Moisés ameaça de morte o filho do faraó, o herdeiro do trono, porque na verdade não é Moisés, é Deus que mandou o recado. A ameaça de morte é para os primogênitos do Egito, incluindo o filho do faraó. Mais uma vez é destacado aqui que o Senhor faria separação do seu povo. Então essa é a 10ª praga, muito dura, uma tragédia. A morte dos primeiros filhos, das pessoas e dos animais, de todos, dos mais poderosos até os mais simples. Haveria choro no Egito como nunca tinha acontecido. O texto fala de uma tragédia. Meus irmãos, o texto fala de uma tragédia porque é isso que o pecado produz. O pecado só produz tragédia. Toda vez que você estiver diante de uma tragédia, lembre-se do pecado. Toda vez que você estiver diante de um caixão, lembre-se do pecado. Toda vez que você for ao cemitério, lembre-se do pecado. Porque o pecado produz tragédia. É isso que ele produz. E a 10ª praga é a consequência do pecado. Moisés, ele sai daquele encontro muito irado com a postura do faraó. Ele está irado contra o pecado do faraó. E aqui é uma ira santa, correta, justa, porque o faraó continua endurecido.
Moisés viu diante de si um homem obstinado, resistindo a Deus. Até aqui o faraó resistiu, mas agora ele chegou ao fim da linha. Agora o Senhor vai colocar um ponto final nessa história. A 10ª praga é diferente, porque depois do anúncio, qual seria a sequência normal? Vocês lembram ainda? Foi tanta repetição, não é? Então tinha o anúncio da praga, na sequência vinha o quê? A execução da praga. Moisés levantava a mão, ou Arão, não é? Com a vara, e aí a praga vinha. Agora é diferente. A praga não vem agora. Olha o capítulo 12. Agora, antes da execução daquela praga, antes da vinda daquela praga, tem uma série de instruções para os egípcios? Não, para os israelitas. O Senhor tem instruções, e primeiramente Ele vai falar da instituição da Páscoa, no início do capítulo 12. Algo tão importante, que iria mudar o calendário dos israelitas, iria marcar, era um recomeço para eles. Não mais a marcação era do começo do mundo, não, agora é um recomeço da história. O calendário mudaria, diante da importância daquele acontecimento, um acontecimento muito importante, que deve ser lembrado. A bondade do Senhor que seria demonstrada para aquele povo, ela deveria ser lembrada em todas as gerações posteriores, e para isso o Senhor estava instituindo uma celebração, uma festa, chamada Páscoa. A Páscoa é um memorial perpétuo da graça de Deus. A Páscoa seria uma renovação da lembrança da sua libertação. A Páscoa constituiria então num sacrifício de ação de graças, que eles deveriam fazer, uma celebração de gratidão, de enorme gratidão. Por isso que o tempo ganha um novo sentido, não é? Por isso o calendário é mudado, e eles têm então a vida normal, a vida diária, girando em torno da adoração. E isso é notório, você vai ler isso no Antigo Testamento, a vida dos judeus girava em torno da adoração. E aí você vai dizer, mas e a vida do crente? Agora, no Novo Testamento, como é que é? A nossa vida gira em torno da adoração. É isso. Qual é o dia que é mais importante para você? Qual é o dia mais importante? Qual é o dia mais esperado? O que quando não acontece, a vida fica vazia, fica esquisita? É uma refeição comum. Alguém disse, pastor Ruita, que o Antigo Testamento raramente separa adoração de alimentação. E a refeição, muitas vezes, ela é uma parte integral da adoração. É o que está acontecendo aqui, não é? Refeição e adoração juntas, uma refeição com um propósito de adoração. O animal poderia ser tomado tanto do rebanho das ovelhas, como das cabras. Um animal perfeito, não poderia pegar qualquer animal, não. E naturalmente você já está pensando aí, para quem esse texto estava apontando, a perfeição de Cristo está sendo profetizada aqui, não é? E algo que eu lembrei essa semana, e talvez você esteja lembrando também, o Senhor está falando que eles separariam, então Ele avisou que mataria os primogênitos do Egito, e agora Ele diz para os israelitas, olha, separem um animal para que ele morra no lugar do seu filho. E aí eu pergunto para vocês, você já viu nas Escrituras, antes desse evento, um animal morrendo no lugar de um filho? Lembraram? Alguém lembrou? Isso aconteceu lá em Gênesis 22. Deus requereu a vida de Isaque, o filho de Abraão, e Abraão foi sacrificá-lo, e na hora do sacrifício, Deus providenciou um animal para substituir a vida do filho. Deus estava falando lá com Abraão da necessidade de um substituto. E agora, o que havia sido apontado lá, não é, talvez não com tanta clareza, agora é escancarado para todos os israelitas, não é?
a vida do seu filho precisa ser substituída pela vida de um animal inocente. Você precisa de um substituto. A Páscoa é a lembrança da necessidade do substituto que Deus providenciou. Porque a 10ª praga traz julgamento, e a Páscoa fala da salvação providenciada por Deus. Como aconteceu essa salvação? Por meio de um substituto. Eu queria muito, semana que vem, fazer uma prova aqui e perguntar para todo mundo. A palavra mais importante dessa celebração é essa: substituto. Deus apontou para a necessidade da substituição de um substituto. Um pecador não consegue resolver o seu problema. Os primogênitos, e talvez um garoto lá, israelita, dissesse: não, papai, não vamos matar esse animalzinho, que isso? Eu dou um jeito, eu me escondo, eu faço alguma coisa. Afinal de contas, eu tenho sido tão obediente, Deus não vai me matar, não. E o pai deveria falar para ele: meu filho, você precisa de um substituto. A sua vida corre perigo, porque você, assim como os egípcios, você é um pecador. Note que a diferença que Deus faria entre os egípcios e os israelitas, a diferença não é porque os israelitas eram bons e os egípcios maus. Os dois são pecadores. Ali havia uma multidão de pecadores. Todos mereciam a morte, todos estavam debaixo do julgamento, mas Deus estava providenciando salvação por meio de um substituto. No dia seguinte, a 10ª praga, quando eles fossem contabilizar as mortes, teriam acontecido mortes entre os egípcios e entre os israelitas. Você já pensou nisso? Morreu lá e morreu cá. Só que entre os israelitas morreram os substitutos. Eles não conseguiam resolver o problema deles. Eles não tinham, Joel, uma moral elevada para apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, na minha casa não. Que morte na minha casa, coisa nenhuma. Eu não aceito isso. Eu não admito isso. Todos precisavam de um substituto. Ou então, sofreriam um julgamento. No caso do substituto, o substituto sofreria o julgamento no lugar do primogênito. O animal morreria antes. Para desfrutar do sacrifício, era necessário ter a marca do sangue. Os israelitas então precisavam marcar as suas casas com sangue. O sangue do substituto. Sangue inocente. Os israelitas precisavam de um escudo de sangue inocente para se protegerem da ira divina. Deus está providenciando um meio para livrá-los dele mesmo, para protegê-los dele mesmo. Deus está providenciando um substituto para receber a sua ira. Sangue inocente seria derramado, porque a ira de Deus requer derramamento de sangue. Isso é que o pecado merece. Mas ali, à medida que o sangue inocente era derramado, ele então poderia substituir e prover um escudo de sangue inocente. A refeição apontava para a pressa em sair na hora da libertação. Então eles tinham que ficar prontos, não é? A refeição apontava para isso. A carne deveria ser assada, a sobra queimada, já falamos sobre isso. Eles deveriam comer prontos para viajar, cingidos, não é? Eles usavam uma roupa longa, diferente da nossa, não é? E a roupa levantada, presa no cinto, prontos para partirem, prontos para uma tarefa extenuante. Não era aquela comida tranquila, deitados, né? Vendo televisão, não. Era uma refeição rápida, porque a qualquer momento viria a ordem para partir. Aquela era a Páscoa do Senhor. O dia do juízo para os egípcios seria um dia de livramento para os israelitas. Juízo e salvação. Juízo sobre os egípcios, salvação para os israelitas
protegidos por causa de um substituto. Versículo 12, capítulo 12, naquela mesma noite passarei pelo Egito. Quem está falando aqui? Deus está falando. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 13, o sangue será um sinal. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. E o texto ele vai falar pelo menos 3 vezes, não é? Deus passará ali. E o texto também fala do destruidor, o anjo da morte. E um anjo bom, não um anjo mau, mas um anjo com um propósito de trazer julgamento. E sabe o que Deus vai fazer com os israelitas que sacrificaram o cordeiro? Deus vai proteger aquela casa do destruidor que Ele mesmo enviou. Deus vai protegê-los. O Senhor estará ali. E eles estão abrigados. Não é hora de ficar passeando, não pode sair. É ficar dentro de casa, dependendo da proteção do Senhor, esperando e contando com a proteção do Senhor. Apenas aqueles que se identificarem, colocando-se debaixo da misericórdia e proteção divinas, oferecidas pelo sangue, serão poupados. É isso que o texto diz. Você pode ler também no versículo 23, versículo 27. O Deus de Êxodo 12 é um Deus protetor dos que estão dentro da casa, atrás do sangue. Eles não estão orgulhosamente fora de casa. Eles não estão orgulhosamente oferecendo o que eles podem fazer de bom. Não, eles estão atrás do sangue. Eles são protegidos pelo sangue do substituto providenciado por Deus. Graciosamente providenciado por Deus. Aquelas instruções também falavam de uma festa de 7 dias. A de duração é a festa dos pães ázimos, né? Os pães sem fermento. Aquele seria um memorial. E você vai ter no Novo Testamento mesmo, ele junta, né, a Páscoa com a festa dos pães, aí está tudo junto, né? Na verdade começa com a Páscoa, aí você vai ter uma semana deles com a casa sem fermento nenhum. Não pode ter fermento, eles não podem comer com fermento. Essa festa é instituída pelo Senhor aqui juntamente, não é? E ela era marcada por 2 celebrações, uma no primeiro dia e a outra no último dia. Agora, a partir do versículo 21, Moisés, ele recebe do Senhor as instruções, e agora ele convoca as autoridades de Israel, e ele vai dar essas instruções para eles. O relato é mais breve, e é claro que Moisés não esqueceu de nada. Aqui tem propósito, né, literário no livro, né? Ele dá um relato fiel para o povo. E eles então recebem aquelas instruções para a celebração da Páscoa. E naquela primeira Páscoa eles vão celebrar ainda pela fé, né, naturalmente, porque a 10ª praga ainda não aconteceu, e eles vão sacrificar aquele animal contando que Deus vai cumprir a sua palavra. Eles precisam agir por fé. Então a primeira Páscoa, ela não é celebrada como um memorial. O Senhor institui o memorial antes que a primeira praga, que a 10ª praga aconteça, e a primeira Páscoa seja celebrada. Então a primeira Páscoa, eles celebram, eles matam aqueles animais, contando com a bondade de Deus. O tempo passa, e mais uma vez, os judeus estão celebrando a Páscoa, depois de muitas celebrações, milhares de celebrações da Páscoa. E aí o Cordeiro de Deus, profeticamente, ele aponta para o pão e para o vinho,
como o seu corpo e o seu sangue. E ele faz isso da mesma forma como o que acontece aqui. Jesus celebra a primeira ceia, que substitui a Páscoa judaica. A ceia cristã substitui a Páscoa judaica, recebe da Páscoa judaica uma série de princípios, recebe um significado extraordinário de libertação, mas a primeira ceia é celebrada pela fé, profeticamente, porque o cordeiro ainda não tinha sido morto. Ele estava ali celebrando a primeira ceia, e os discípulos participam daquela ceia profética. A primeira Páscoa não foi o memorial, e a primeira ceia também não foi o memorial, porque ela foi celebrada antes do sacrifício do cordeiro. E isso é algo extraordinário, isso não é coincidência, não é? É claro que não é coincidência, porque é Deus que está conduzindo a história. Deus que está apontando para a necessidade de um substituto. Em Cristo, Deus nos protege dele mesmo. A Páscoa, ela era uma oportunidade para o discipulado das próximas gerações. Você vai encontrar isso aí nos versículos 26 e 27. O Senhor disse: olha, os filhos vão perguntar para vocês, mas o que é isso? Por que matar esse cordeiro? Por que comer essa refeição? Porque eles tinham que repetir aquilo ali todo ano. E aí era a hora do pai professar a sua fé, explicar a sua fé e propagar a sua fé para as próximas gerações, anunciando para as próximas gerações no contexto da casa. E note que a 10ª praga atingiu os lares, as famílias. Aquela foi uma noite de pranto na casa dos egípcios. E o pai agora poderia falar para o seu filho israelita: meu filho, na nossa casa não teve choro, na nossa casa teve libertação, teve alegria. E é isso que nós estamos lembrando hoje. Naquela noite nós poderíamos ter perdido você, se ele fosse o primogênito, ou nós poderíamos ter perdido o seu irmão, mas nós estamos juntos aqui, com gratidão, com alegria, porque Deus providenciou um substituto. Não teve morte dentro da nossa casa, porque um substituto morreu, e por isso esse animalzinho está morrendo hoje aqui. Nós estamos lembrando do que Deus fez. Meu filho, Deus trouxe juízo naquela noite, e nós não fomos atingidos pelo juízo de Deus, não é porque nós somos bons, meu filho, mas é porque graciosamente Deus providenciou um substituto para receber a sua ira, e nós fomos protegidos pelo substituto. O pai hebreu falaria assim, e o pai cristão, como ele fala hoje para os filhos, quando participa da ceia, como os pais da IBC têm falado para as nossas crianças, como você falou hoje, na sua casa, ou o que você ainda vai falar hoje para eles, sobre o que vocês vão conversar hoje. Meu filho, a libertação que Deus providenciou para os israelitas naquela noite, ela apontava para uma libertação maior conquistada pelo Filho de Deus. Os israelitas celebravam a libertação da escravidão no Egito. Nós agora celebramos a libertação da escravidão do pecado, que destrói, que causa morte. Meu filho, o salário do pecado é a morte eterna. O destruidor passa todos os dias na terra, e muitas pessoas morrem todos os dias, porque o salário do pecado é a morte. Mas esse mesmo Deus providenciou um meio de salvação, de perdão para os pecados. Jesus morreu no lugar dos pecadores, Ele ressuscitou no 3º dia e Ele voltou para o céu. Os que creem em Jesus, embora também, meu filho, enfrentem a morte física, eles não são condenados por meio dela, porque esses têm a garantia da vida eterna com Deus. Meu filho, quem crê em Jesus como seu Salvador,
não precisa ter medo da morte. Está preparado para enfrentar a morte. Porque Jesus já morreu em nosso lugar. E Deus o ressuscitou. E por causa da sua morte e da sua ressurreição, ainda que morramos, Ele nos ressuscitará e nos dará corpos glorificados. Meu filho, é por isso que nós estamos aqui comendo um pedaço de pão e tomando um pouco de vinho. Nós estamos aqui não apenas lembrando do que Cristo fez, mas nós estamos encenando o que Ele fez. Porque a Páscoa era assim. A cada ano, os israelitas matavam um animal mais uma vez. E eles encenavam o que eles tinham feito lá no Egito, na ocasião da 10ª praga. Na ceia, nós tomamos o pão e o suco. E nós encenamos diante de todos. Todos aqueles que nos veem celebrar a ceia vão ser lembrados do corpo de Cristo e do sangue do Cordeiro que foi derramado no lugar de pecadores, porque Deus providenciou um substituto. O que há de extraordinário no Evangelho? A 10ª praga do Egito esclarece. O que há de extraordinário no Evangelho, querido, se você ainda não creu em Jesus, é que no Egito os filhos deles morreram. No Evangelho, o Filho de Deus morreu. O substituto é o Filho de Deus. O Filho unigênito morreu para que filhos adotivos fossem inseridos em sua família. Essa é a novidade do Evangelho extraordinária, que o apóstolo Paulo diz que enlouqueceu os mais inteligentes desse mundo. Porque eles não entendem, e eles dizem, isso é um absurdo. Não, isso é o Evangelho. Isso é o Deus, esse é o Deus gracioso, que providenciou um substituto. Os israelitas tiveram que aplicar sangue nas portas, porque eram tão culpados quanto os egípcios. A salvação que recebemos não foi porque somos melhores que os egípcios. Nós desfrutamos dessa salvação por causa de Cristo, o nosso Cordeiro Pascal que foi sacrificado. Já lemos aqui hoje. O apóstolo Pedro diz assim, 1 Pedro 1,18, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Queridos, Deus matou o Filho amado para não nos matar eternamente, foi o que ouvimos hoje aqui pela manhã. E a 10ª praga, a instituição da Páscoa já anunciava isso, profeticamente. Já anunciava o que Deus estava disposto a fazer. Não existe outro caminho. E eu termino aqui. Frequentar a IBC, doar dinheiro, ser uma pessoa boa, nada disso é suficiente para você ser salvo. Você precisa crer no substituto providenciado por Deus. O céu e o inferno são ocupados por pecadores. Acredite em mim. O céu e o inferno são ocupados por pecadores. A diferença entre eles é que no céu estão pecadores perdoados pelo substituto providenciado por Deus. Perdoados pelo seu Filho. Por isso que todo salvo por Jesus tem uma dívida de gratidão para com Deus que não pode ser esquecida. Essa dívida nós nunca conseguiremos pagar. Aliás, tentar pagar essa dívida é ofensivo para Deus, não é? Ele quer a nossa grata adoração. O memorial da Páscoa tinha esse propósito. O memorial da ceia tem esse propósito.
Que o Senhor nos ajude, nos dando corações gratos e corações crentes no substituto que Ele providenciou.